carrinho de vocês aí, que não tem condição de estar na energia, na alegria dessa depois do almoço, né? Milagre, eu cheguei no cursinho e estava cheirando almoço. É a Ritalina, né? A Ritalina, sei. Pessoas, boa tarde para todo mundo. Nesse lindo, maravilhoso dia de... Hoje é o quê? Quinta, quase sexta. Por isso que a gente tá assim, é quase sexta aí, né? Meu povo, presta atenção aqui, porque hoje a gente vai trabalhar com biologia, uma listinha extra, uma listinha a mais. E essa listinha eu escolhi com muito carinho, muito amor. Hoje é dia 25/9/2025. Ouso dizer que desde setembro está durando mais do que agosto. Vira essa boca pra lá, menina. Eu quero ficar de férias. Eu não tô nem aí pro Enem de vocês, não. Eu quero férias. Mas, nossa, tem preparatório Weng ainda, né? Então não é férias, não. Mas olha só. Oi? Tem. Depois do Enem, geralmente. Mas vejam só. Cá estamos nós novamente. Nessa aula extra, nessa aula bônus. Acho que a maioria aqui é aluno, né? Todo mundo já me conhece, não vou desperdiçar saliva para me apresentar. Então, cá estamos nós. E quem não tem a listinha ainda, vocês podem pedir para imprimir ali do Luara, ou vocês podem acompanhar, que ela foi enviada no grupo. Como vocês podem ver aí, eu escolhi com carinho e proporcionalmente aos conteúdos que mais aparecem no Enem. Todas as questões que estão aí são questões do Enem, mas não necessariamente da prova principal. Nós temos questões aqui de Enems cancelados, Enems digitais e Enems para pessoa privada de liberdade, vulgo teu tio, aquele preso. Então, vamos que vamos e vamos começar a discutir um pouquinho essas questões. Antes de mais nada, acho que todos aqui já ouviram falar, mas vale a pena reforçar. Prova do Enem não é prova de conteúdo, é prova de estratégia, é prova de safadeza. É prova que a gente usa malandragem para responder as questões. E eu vou exemplificar cada uma dessas coisas para vocês aqui. Interessante que eu peguei essa listinha que da Mata imprimiu para mim, e quando eu peguei essa listinha eu percebi que ele não tinha colocado o gabarito no final. E assim, eu já trabalho há um certo tempo com o Enem de biologia especificamente, e aí esse tempo me fez trazer algumas capacidades de resolver essa prova numa velocidade significativamente mais rápida. Eu demorei 4 minutos para resolver essa lista. E por que eu consegui fazer isso? Porque eu fui diretamente no que interessa. Não que isso seja uma vantagem muito grande, porque tem alternativa aqui, por exemplo, eu marquei 2. Porque eu falei, porra, vou ter que quebrar a cabeça nisso aqui, ler direitinho, e eu tô com preguiça e nem tenho tempo. Como eu marquei 2, é só pra gente discutir junto. E o Enem, a parte de biologia, não é uma parte para você gastar tempo. A parte do Enem de biologia é uma parte para você ganhar tempo. Então, em média, nós temos 3 minutos por questões na prova do Enem, só que esses 3 minutos por questão são para todas. Só que tem questão de matemática que você consegue resolver em 3 minutos? Mas de jeito nenhum. Só que tem questão de biologia que você vai demorar 3 minutos para resolver? Não. Ouso dizer que tem questão de biologia que você vai resolver em 20, 30 segundos. Então é um negócio que a gente não pode se apegar muito a essas variáveis. E cada prova tem que ter uma estratégia diferente. Eu vou repetir, eu vou cantar a pedra de novo para vocês. Questão de Enem, muitas vezes você não precisa começar pelo texto. Questão de Enem, você pode ir diretamente para o comando da questão, que te faz ganhar tempo. E se você precisar ler o enunciado, o texto, você só vai ler uma vez, sabendo o que a questão quer. E aí, para elucidar para vocês, eu quero passar aqui no quadro e deixar bem escritinho como que é distribuída essas questões do Enem. Tudo começa aqui, a maior parte em ecologia. Então eu entendo da prova do Enem, eu sei o que mais cai na prova do Enem, e disparado, o que mais aparece é ecologia. Talvez porque tenha muitos conteúdos dentro de ecologia, sim. Talvez porque o Enem gosta mesmo de falar de meio ambiente, também. Então ecologia é o que mais cai, disparado. Depois
Depois de ecologia, nós temos também a parte de evolução. Cara, evolução aparece muito também. O negócio é que a evolução, a forma com que isso aqui aparece, é muito variado. Evolução pode aparecer diluído em pequenas doses dentro de todas as questões. E aí eu coloquei questões de evolução também. Nós temos aqui também uma parte que de certa forma é mais abrangente, que é citologia e bioquímica celular. Por que citologia e bioquímica celular? Porque isso aqui engloba proteínas, carboidratos, lipídios, nutrientes como um todo, transporte de membrana e as organelas citoplasmáticas. Aparece demais também, juntamente com biotecnologia, fisiologia animal e zoologia um pouquinho. Quando eu falo zoologia, também pode aparecer um pouquinho de botânica, tá? Só que zoologia e botânica geralmente vai aparecer sendo utilizado dentro de evolução ou muitas vezes sendo utilizado dentro da própria ecologia. Então isso aqui, se eu pudesse elencar o top 6 que aparece no Enem de Biologia, e o que vocês deveriam dar uma caprichada, dar uma afinada nessa reta final, seria isso aqui. Claro que a gente não pode negligenciar, por exemplo, a parasitologia, a gente não pode negligenciar a parte de doenças negligenciadas, a gente não pode deixar de lado também genética, mas isso aqui é o que a gente pode ganhar mais ponto. Até porque a maioria das questões que aparecem dentro desse contexto são questões consideradas fáceis. E como vocês já estão careca de saber, quando a gente fala sobre esses conteúdos fáceis, a gente tem que acertar por causa do TRI. TRI é a forma de correção da prova, que o da Mata já cansou de falar para vocês. Então dá uma olhadinha, vamos lá, nessa primeira folhinha aí, Enem Digital de 2020. Lembrando que em 2020 a gente estava na pandemia e teve lá aquela parte, aquele pessoal que fez o Enem nos computadores. Não de casa, obviamente, que senão seria muito fácil, mas tinham computadores em locais de prova disponíveis para o indivíduo fazer ali a prova. Vontade. Galera, presta atenção aqui. A perfuração de poços para extração de petróleo causa soterramento do leito submarino, contaminação química e aumento da turbidez da água. Acho que eu já até fiz essa questão com vocês em sala. Mas presta atenção. Além disso, o vazamento desses hidrocarbonetos gera efeitos adversos, em especial no metabolismo de organismos aquáticos, influenciando as cadeias alimentares de ecossistemas marinhos. Essas consequências negativas advêm das propriedades do petróleo, uma mistura oleosa de substâncias orgânicas de coloração escura e menos densa que a água. O que acontece? Essa questão, inclusive, ela poderia vir a aparecer tanto em química quanto em biologia, tá? Só que nesse caso aqui, tem uma informação muito importante nessa questão. Primeiramente, a gente está falando que quando eu faço a extração do petróleo, eu tenho que cavucar um buraco no chão. Isso acaba liberando um monte de substrato, um monte de coisa, e aí acaba fazendo um soterramento do leito marinho. Então, tudo que é organismo que está preso na região do leito aqui, ó, que a gente fala que são organismos bentônicos, como recife de corais, algas e assim por diante, o que vai acontecer? Todos esses indivíduozinhos aqui acabam sendo soterrados. Então, vamos lá? Até é bom você citar isso aqui. Tem aqui um corpo hídrico, tudo bem? Aqui embaixo, nessa região do assoalho, e lembrando, eu não estou falando só do fundo não, tá? Pode ser na parte mais rasa, numa pedra, mas tudo que está tocando fundo, tudo que está enraizado, mesmo que não possua raízes, a gente chama de bentos. E aí, quando a gente chama de bentos, a gente fala da região bentônica. E essa parte aqui que boia, a gente chama de plâncton, ou região planctônica. Beleza? Então, a gente tem o plâncton e o bentos. Além disso, nós temos mais duas zonas aqui, que até onde vai a luz, a gente chama de zona
fótica. E aonde a luz não consegue passar, onde a luz não consegue chegar, a gente chama de zona afótica. Deixa eu colocar aqui que é sem luz, né? Sem luz. Região afótica. Aí a gente tem aqui nome de região abissal, região adal, e tem um monte de nome isso aqui. O importante de entender é que se você não tem a luz chegando, tem fotossíntese, gente? Não. Então essa região mais profunda depende diretamente da fotossíntese que acontece na zona fótica, na região onde se encontra a luz. E esse exercício, no comando da questão, ele me pergunta algo muito importante. Porque, cara, soterrar o bentos é um problema, é um BO. O que mais que a gente tem aqui? Contaminação química também é uma merda danada. Lembrando que se eu contamino quimicamente os organismos que vivem ali, só os organismos que estão vivendo ali vão ser afetados? Não vai. Por quê? Porque os organismos que ali vivem vão acabar acumulando toxinas, que vai passar para o próximo nível trófico, e como é que chama isso mesmo? Bioacumulação ou magnificação trófica. Porra, eu acho magnificação trófica muito mais legal de falar. Mas bioacumulação também está correto. É quando o topo da cadeia alimentar possui muito mais poluentes, mesmo que não tenha contato com esses poluentes diretamente. Se eu contamino aqui meu rio, meu lago, o peixe pequeno vai comer a alga, o peixe médio come o peixe pequeno, o peixe grande vai comer o peixe médio, e aí vem um ser humano idiota, pesca aquele peixe e come. Mesmo que ele não tenha tido contato direto com o poluente, ele vai ser o mais prejudicado, porque as toxinas acumulam ao longo dos níveis tróficos. Só que o exercício, o comando da questão, ele fala o seguinte: qual a consequência? E eu vou chamar a atenção de novo para isso. O Enem, ele adora isso aqui. Causa, consequência. Não vai caber. Ai, meu toque. O que quer dizer causa e consequência? Essa causa e consequência é porque tem exercícios que pedem a causa de um problema, tem exercícios que pedem o quê? As consequências daquele problema. E saber diferenciar uma coisa da outra, às vezes, é a chave para a sua resposta certa ou errada. O aquecimento global é causado pela emissão dos gases estufa. E qual é a consequência do aquecimento global? Aumento da temperatura média do planeta. E acaba que indiretamente vai dar uma merda danada, vai aparecer um monte de problema, derretimento de calota polar, mudança das marés, aumento do nível do oceano, porra, vai dar uma caralhada de problema. Só que tem que saber o que é causa e o que é o quê? Consequência. Nesse caso, o exercício falou as consequências do vazamento dessa mistura na produtividade primária. O que é essa produtividade primária? Exatamente. A produtividade primária nada mais é do que a produção da matéria orgânica. E aqui a gente chama também, com muito carinho, muito amor, de fotossíntese. Então, qual o processo que vai acontecer aqui que vai ser prejudicado, vai ser uma consequência do vazamento para a produção primária, para a fotossíntese? Vamos dar uma olhadinha aqui? Letra A. Redução da atividade do fitoplâncton em decorrência da alteração da zona fótica. Ai, que ódio. Eu detesto quando a resposta certa é a letra A. Não tem clima, não tem plot twist. Sabe? Entrega para o seu final. Mas a resposta certa é a letra o quê? Letra A. Por quê? Porque quando o petróleo vaza, pelo próprio texto, falou que é uma substância menos densa, não é? E além de ser menos densa, ela também tem a coloração o quê? Escura. Petróleo menos denso, consequentemente, a hora que ele vaza, ele vai ficar acumulado no fundo? Ele vai subir. Quando esse petróleo sobe, ele é escuro, ele vai cobrir isso aqui, impedindo a passagem da luz. Isso acaba que não vai mais possuir, não vai ter um resultado tão legal da minha zona fótica. Sem luz, tem fotossíntese? Não. E quem que faz fotossíntese? Exatamente o fitoplâncton. Então, a consequência aqui, letra A, redução da atividade do fitoplâncton. No Enem, acertou? Tranquilo, tranquilo, dá uma lidinha nas outras de boas e vai para a próxima. Agora não, agora a gente tem que destrinchar, ler, ver por que as outras estão erradas. E uma dica muito importante, se por acaso você ficar na dúvida, você falar não concordo,
Isso é um excelente sinal. Por quê? Porque é sinal que você está estudando e confia no seu conhecimento. Tudo bem? E aí a gente olha aqui e vamos dar uma olhada se tem alguma coisa que pode ser ambígua aqui. Letra B. Intoxicação dos animais filtradores em decorrência da absorção de óleo. Percebam como essa alternativa não está errada. Ela só não responde o que foi pedido aonde? No enunciado. O enunciado pede comprometimento da minha produtividade primária. Só que na letra B está falando para mim sobre a intoxicação dos indivíduos filtradores. Consequentemente, está falando para mim sobre o quê? Produtividade primária? Não, um consumidor secundário. Uma taxa de gasto, uma taxa de utilização do que? Dessa substância. Tudo bem? Vai ter bicho morrendo também. Com certeza vai ter bicho filtrador morrendo. Só que esses filtradores não participam da produtividade primária. Letra C. Bioacumulação de óleo no zooplâncton por causa da sua agregação. Galera, primeiramente não tem nada a ver com agregação. Agregação é porque o zooplâncton vive tudo amontoado um em cima do outro. Formam pequenas colônias, apesar de serem indivíduos unicelulares. Só que aqui, galera, zooplâncton vai participar da produtividade primária? Não vai. Produtividade primária tem relação com fotossíntese. Tudo bem? Letra D. Mortandade dos peixes. É uma consequência? É, mas não tem a ver com produtividade o quê? Primária. Causada pela obstrução de suas brânquias. E letra E. Dizimação da população de bentônicos pelo seu soterramento. A maioria da galera marca isso. Marca isso por quê? Porque a primeira coisa que falou aqui no texto, na primeira linha, é sobre o quê? Soterramento do leito submarino. Ah, isso aí eu lembro do professor falando. O leito submarino nada mais é do que o assoalho e realmente vai aterrar. Então a letra E está certa porque vai dizimar a população. Mas está certo pelo comando da questão? Não, porque o comando da questão falou a produtividade primária. Então a resposta certa da número 1, letra A. Anota para aprender. Tudo bem? Aparecida, anota aí. Em Belfort Roxo precisa saber desses detalhes. Mas eu acho que ela tá interessada. Número 2, vamos lá? O ciclo do nitrogênio é composto por várias etapas. Estamos agora na número 2, lá no Enem de 2023. Conforme a figura, sendo cada uma desempenhada por um grupo específico de micro-organismos. Dá uma olhadinha aí. A gente vê o gás nitrogênio virando amônia, amônia em nitrito, nitrito em nitrato. Círculozinho fechadinho. Como é que chama isso aqui? Ciclo do nitrogênio. 3 ciclos que aparecem no Enem. Ciclo do nitrogênio, ciclo do carbono e ciclo da água. Ai, professor, no meu livro tinha ciclo do oxigênio. Caguei. Aparece ciclo do oxigênio no Enem? Não. Ai, professor, e o ciclo do enxofre? Pelo amor de Deus, não aparece no Enem. Ai, o ciclo do cálcio? Não ligo também. 3 ciclos que aparecem no Enem. Nitrogênio, carbono e água. Sendo que nitrogênio e carbono é biogeoquímico e a água vai ser simplesmente o ciclo da chuva. A água evapora, vira chuva. Porra, fácil, não é? Mas o do nitrogênio que é chato. O do nitrogênio que dá trabalho. Por quê? Porque muitas vezes a gente não sabe o porquê que as coisas estão acontecendo. Muitas vezes a gente não lembra o que é nitrito, o que é nitrato, o que é amônia. E nem precisa. O que a gente tem que saber é o seguinte. O ciclo do nitrogênio, ele é isso aqui, ó. NH3, NO2-, NO3-. O NH3 é abastecido pelo N2, o NO3- abastece o N2. Isso aqui é meu ciclo. Estão vendo? Por quê? Porque isso aqui tudo é o que vai fazer o crescimento dos vegetais, a produção das proteínas, a molécula orgânica e assim por diante. E o que faz essas transformações todas? O que pega o nitrogênio que está abundante na atmosfera, que inclusive é o gás mais abundante da atmosfera, e joga ele para o solo na forma de amônia? Bactéria! Tudo isso aqui que está acontecendo tem participação de bactéria. Tem como acontecer de forma natural? Até tem. Mas sem bactéria não é funcional. Tudo bem?
A gente tem um tipo de desnitrificação industrial que passa através de descarga elétrica. Porra, ninguém liga para isso. O negócio é que se o solo tem bactéria, a conversão ela é eficiente. Principalmente pela captação do N2 atmosférico até virar nitrato. E aí, quando vira nitrato, consegue ser absorvido por quem? Pela árvore. Pelo seu pé de maconha que você está plantando escondido dentro do guarda-roupa. Tudo bem? Não fica olhando com essa cara para mim não, que eu não sei não. Eu só joguei o verde. Já tem gente assim, ó. Você contou para ele? Pessoas, só que tem mais um detalhe importante. Tá vendo que eu tenho um ponto de fuga aí que sai desse ciclo? Tá vendo que tem uma setinha que não está no ciclo que fica entrando aí? O que é isso, galera? Isso aqui são os detritos. Isso aí é o quê? Isso aí é o bicho morto, que se enterrou, entrou em decomposição, e aí esse bicho morto vai virar o quê? Amônia. Quem que produz essa amônia também? Quem que decompõe o bicho morto? Bactéria! Tem fungo também? Tem fungo também. Mas para produzir amônia, principalmente bactéria. Vocês podem encontrar também amônio aqui nesse rolê. Amônio é NH4+. Só que o amônio ninguém liga também. Amônio é efêmero, ele aparece, mesmo velocidade que ele aparece, ele some. Lembrou disso aqui? Tá ótimo. Tudo bem? Se eu vou lá no mato, vou fazer um xixizinho na árvore, né? Vou fazer um xixizinho, aí abre o zíper, tira para fora, faz o xixi, guarda. O que vai acontecer? Aquele xixi que eu libero é amônia? Não, não tem amônia circulando dentro de mim. Mas eu tenho o quê? Ureia. Só que a ureia ela cai no solo e é decomposta na forma de quê? Amônia, NH3. Então a gente também está contribuindo para isso. Até quando morre. Então eu vou estar o tempo todo abastecendo essa amônia com dendritos. Por isso que a gente usa adubo. Geralmente orgânico, não é? É claro que é muito melhor eu colocar amônia no solo ou eu colocar nitrato pronto? Nitrato pronto, porque é o nitrato que é absorvido. Pô, se você der amônia, você está obrigando a bactéria a trabalhar. E se aquele micro-organismo não estiver no solo? E se aquele solo não tiver as bactérias necessárias? Vai ter essa conversão? Não vai ficar meio ruim. Então a gente geralmente já pega o nitrato e já coloca direto. Através de um tipo de adubo que é muito famoso, chamado de NPK. Não sei se já ouviram falar. E a pergunta que está fazendo aqui é o seguinte: se o grupo dos micro-organismos decompositores fosse exterminado, qual etapa não ocorreria? Fácil, tranquilo e de boa, não é? Sem decompositor, qual etapa que não ocorreria? 1, 2, 3, 4 ou 5? 2. A etapa 2 não ocorreria, porque decomposição você pega matéria orgânica e transforma em matéria o quê? Inorgânica. Tudo bem até aqui? A etapa 1, 3, 4 e 5 são conversões do nitrogênio inorgânico em outra forma de nitrogênio também é o quê? Inorgânico. Tudo bem? Tranquilo, de boa, suave? Então a resposta certa é a letra B, de bucéfalo. Todo mundo assusta quando eu falo isso. Tudo bem até aqui? Difícil, gente. Oi? Eu tô dizendo que é o cavalo. Bucéfalo o quê? O cavalo de Alexandre Grande. Chama bucéfalo? Bucéfalo é uma família de... E ele era preto. Uma família de Quando eu pensei que eu tinha conhecimento inútil... Mas o nome dele era branco. Churururu. Número 3. Da onde vem do cavalo do Napoleão para cabelo hidratado? Misericórdia. Ô, cadê? Vocês não deram Ritalina mais não, minha filha. Vocês é Venvance, 70 miligramas. Número 3. Já aponta pra coleguinha. Ela toma aqui, ó, Venvance. Hã? Misericórdia. Número 3. O uso excessivo de embalagens plásticas ocasionou um aumento na quantidade de resíduos plásticos descartados no meio ambiente. Para minimizar o impacto causado pelo acúmulo desses resíduos,
pode-se empregar alguns procedimentos. Vamos lá? Está usando plástico demais, está indo para a natureza e uma hora ou outra vem uma tartaruga e come. A felicidade dela, eu nem fiz piada, mas falou que tartaruga come canudo, já está aqui, ó. Eu amo. Ama canudo também? Eu ajudo a tartaruga, eu dou ela um alimento. Toda vez que eu vou no Sagri, que eles me oferecem o canudo, Eu quero. eu derrubo no chão para pegar outra. Exatamente, para ver se vem uma tartaruga e come. Eu tô fornecendo o alimento dela. Gente, deixa eu aproveitar aqui e puxar um gancho, porque parece ser muito maldoso você falar disso, né? Ai, não usa canudinho porque a tartaruga vai comer canudo. Porra, se a tartaruga come canudo, o problema é dela. Quem mandou ser burra, né? Ai, se o golfinho é tão... Se é tão inteligente o golfinho, por que ele come sacola? Como podia comer sacola? Mas deixa eu explicar para vocês, isso é terceirização da culpa pela poluição ambiental. Trazer a culpa para a sociedade civil, retirando essa culpa das grandes indústrias, é uma forma de fazer um negocinho chamado de greenwashing. Olha o conteúdo para a redação, que beleza. O que é o greenwashing? Greenwashing é quando você liga a televisão na hora do almoço e está mostrando a Vale fazendo o tempo todo aquela campanha linda, maravilhosa de olha só como que a Vale é legal. Olha como que a Vale trouxe a Mariah Carey para cantar na Amazônia. Só que isso diminui a responsabilidade do dano ambiental que ela causou e causa constantemente? Não. Não adianta porra nenhuma trazer a Mariah Carey para cantar na Amazônia se por acaso você continua fazendo extração de minério ilegal. Então o greenwashing é uma forma de você terceirizar a culpa ou até mesmo uma forma de quê? De você parecer mais boazinha para o público. Enquanto isso, você tá lá comendo, tomando milkshake com a porra do canudo de papelão, com aquele negócio derretendo na sua boca. Usando ecobag. Presta, deixa ela usar ecobag, uai. Mas o verdadeiro vilão não é a gente. Outra coisa que eu acho muito problemático. Vocês estão vendo recentemente que a galera tá falando de escassez hídrica lá em São Paulo, por exemplo? Galera, a culpa da escassez hídrica é realmente dos 2 banhos por dia que você toma? Não! Você tem que esperar a família inteira fazer cocô para dar uma descarga só no fim do dia? É óbvio que não. Só que vem o greenwashing, tira a responsabilidade do agronegócio, da indústria e joga a responsabilidade aonde? Na gente. É você que tem que comer pão com casca de ferida pra galera lá ganhar dinheiro pra caramba. Então ignora, greenwashing. Não pesem a consciência. É óbvio que se você quiser economizar água, isso é ótimo, isso é louvável. É óbvio que se você pensar em utilizar menos plástico, isso pressiona a indústria a produzir menos. Mas isso tem que ser um senso dos tomadores de decisão e não da gente. Tem a tia lá lavando a calçada uma vez por semana. Ai, não pode não, tia, para de lavar a calçada. Tem mendigo fazendo cocô na porta da casa dela. Não pode, por quê? Porque desperdiça água. Tomando seu banhozinho relaxante. Eu vi um meme esses dias pra trás que é muito bom. A Eliana falando num podcast. Ai, tem dia que você chega no seu banheiro, coloca a musiquinha que você gosta, apaga a luz e toma banho no escuro. Porra, é muito coisa de rico isso. A pessoa vai ter tempo para tomar banho relaxante. A gente enxuga o sovaco rapidinho ali para não gastar shampoo, sai correndo porque tem que estudar. Eu só tomo banho no escuro pra chorar. Exatamente. E chorar no banho é bom que ninguém vê a lágrima. Pessoas, para minimizar o impacto causado pelo acúmulo desses resíduos, pode-se empregar alguns procedimentos. Primeiro procedimento, que vai diminuir o impacto, incineração. Parece que nessa época que acabou agora, né? Parece que a galera faz isso. Acorda depois do almoço, acorda e fala, não tem nada pra fazer, vou ali queimar um lixo. Gente, queimar o lixo, incinerar o plástico, vai diminuir a poluição? Não, você só vai mudar de uma poluição de resíduo sólido para uma poluição o quê? Atmosférica. Número 2, reciclagem. Reciclagem é bom? Pra caramba, você diminui a necessidade de extração de matéria-prima. Quando você usa, por exemplo, alumínio reciclado das latinhas, você tem um aspecto muito legal que é o quê? Você diminui a extração de alumínio no meio mineral, na natureza. Se você extrai menos, você causa menos impactos. Tudo bem? Tem uma outra coisa muito interessante. O Brasil é referência em reciclagem de alumínio. Não só alumínio, mas o Brasil é referência em reciclagem de uma caralhada de coisa. Mas é porque o governo tem um programa que estimula a reciclagem, as fábricas são conscientes sobre sua responsabilidade? Porra nenhuma, é por necessidade. A galera tá tão fodida que tem que trabalhar com reciclagem, catando latinha, mexendo no lixo dos outros, porque precisa.
É um papel social e ambiental importantíssimo, mas ninguém faz por consciência ambiental. Infelizmente faz por necessidade. Aí é cracudo, né? É foda, porque vê o fio de cobre, vai lá arriscar a própria vida para arrancar o fio de cobre e depois ainda fica tacando fogo no copo para derreter, para descaracterizar. Se você chega lá com fio, o dono do negócio não vai comprar, porque, né? Número 3. Acondicionamento em aterros sanitários. Aterro sanitário é legal, mas é a solução? Não, é uma destinação até correta. Número 4. Substituição por plásticos biodegradáveis. Também é uma solução legal, mas continua tendo que ter o quê? Extração. Sabe de onde que vem o principal plástico biodegradável utilizado hoje? Da fibra da cana-de-açúcar. Só que qual que é o grande problema? Para você produzir mais esse plástico biodegradável, é necessário ampliar a monocultura de cana-de-açúcar, que também causa o quê? Impactos ambientais. Não tem almoço grátis não, tá, gente? Investir em energia limpa, investir nessas coisas é ótimo, mas não tem como eliminar completamente os prejuízos. A galera vê muito falando sobre carros elétricos, né? Vou falar de carros elétricos para vocês. Fala comigo. Polui, mas vai devolver para a natureza mais rápido. Fora do plástico é que tipo assim... Vamos chegar lá, exatamente. Mas vamos pensar aqui no carro elétrico. Como que você carrega o carro elétrico? Ligando ele na tomada? É óbvio que não vai ser na tomada da sua casa, lá no T, que fica na cabeceira da sua cama, tem 4 negócios ligados. Não vai ligar o carro ali. Você não vai colocar o seu carro no power bank. Não existe isso. Mas o que acontece? A gente hoje produz energia limpa o suficiente para atender a demanda atual dos seres humanos? No Brasil tem energia limpa o suficiente para todos os seres humanos? Não. Vez ou outra a gente tem que apelar para a utilização dos combustíveis o quê? Fósseis. Na época que não tem chuva, não tem água nos reservatórios, a gente precisa de quê? As termoelétricas. Imagina se a gente substituísse a matriz automotiva, a energia do transporte hoje no Brasil, todo por energia elétrica. A gente teria que apelar muito mais para as termoelétricas. Você só vai trocar a gasolina que a gente compra e coloca no carro por quem? Pela energia nas usinas termoelétricas. Então não adianta você encher a cidade de carro elétrico se antes você não trocar a matriz energética da nação. Tudo bem? E número 5, substituição por plásticos oxibiodegradáveis. Isso aqui é a primeira coisa que a gente tem que entender, é o seguinte: entre a número 4 e a número 5, tem alguma diferença que o aluno tem que saber? O aluno tem que saber o que é biodegradável e oxibiodegradável? Não. Oxibiodegradável é aquilo que é degradável perante o oxigênio. Biodegradável também é degradável perante o oxigênio, não é? Então tem diferença entre um e outro? Se eu marcasse um, eu teria como marcar o outro também? Não, porque você só marca o quê? Uma alternativa. Então, geralmente, quando tem duas alternativas muito parecidas, quando tem duas respostas que se misturam muito, as duas estão erradas. Porque tem como as duas estarem certas? Não. Vamos dar uma olhada nas alternativas? Presta atenção que isso aqui é importante. Do ponto de vista ambiental, o procedimento adequado para solucionar o problema de acúmulo desses materiais é: se eu estiver usando biodegradável, isso vai gerar acúmulo do material? Vai. A questão é que ele vai voltar para a natureza mais rápido. E aqui tem uma coisa muito importante no Enem, que você tem duas afirmativas que estão correlacionadas e precisam ser associadas. Se a primeira palavrinha estiver certa, mas a frase que vem depois estiver errada, não adianta alguma coisa marcar ela? Não. Então vamos lá? Incinerar. Incinerar não faz nem sentido, pois reduz a quantidade de resíduos sólidos e os gases liberados nesse processo não são poluentes, pelo amor de Deus, gente. Já sentiram o cheiro de plástico queimando? Aquilo tem cheiro de gás que não é poluente, pelo amor de Deus? De jeito nenhum. Quando eu fumava, que eu pegava o cigarrinho de palha, botava na boca, já estava doidão de cerveja, acendia o cigarro, a hora que queimava a liguinha, parecia que eu estava botando fogo em alguma coisa muito errada. Não parecia? Por quê? Por causa do plástico queimado. Plástico queimado libera resíduo tóxico, sim. Então está errada a letra A. E além disso, incinerar o lixo vai tirar o resíduo sólido, mas também vai produzir lixo para onde? Para a atmosfera. Letra B. Reciclar, pois o plástico descartado é utilizado para a produção de novos objetos
e isso evita a síntese de maior quantidade de matéria-prima. Tá certo? Tá, eu acho que tá bom. Não seria a forma ideal para se redigir uma alternativa, principalmente pela palavra síntese. Porra, matéria-prima você sintetiza? Não, matéria-prima você extrai. Então eu não gostei disso aqui. Mas sabe o que é o melhor de tudo? Lê o restante. Utilizar plásticos biodegradáveis, uma vez que a matéria-prima é fonte renovável e a produção desses materiais é simples e de baixo custo. Mesmo que seja simples e de baixo custo, falou de alguma forma disso no texto? Eu sou obrigado a saber como é que produz plástico biodegradável? Não sou. Eu não sou obrigado a saber isso aqui. Eu não sou obrigado a saber quanto custa para produzir uma sacolinha biodegradável. Então eu não posso marcar isso, porque o texto não me informou. Vocês estão entendendo? Vai até onde você tem conhecimento. Vai até o ponto que você consegue saber pelo seu ensino médio e até onde o exercício te traz aquela informação. Se o exercício não te trouxe aquela informação e você não aprendeu isso no ensino médio, porque não é coisa de se ensinar no ensino médio, esquece, está errado. Tudo bem? Letra D, dispensar em aterros sanitários. Já que esses locais são dimensionados para receber grande quantidade de resíduos, e sua capacidade não se esgota rapidamente. Pode até não se esgotar rapidamente, mas vai se esgotar uma hora ou outra? Vai. Aterro sanitário é difícil de você ter. O investimento é alto, a área é grande, o trabalho feito tem que ser recorrente. Além disso, os aterros sanitários precisam o tempo todo estar tendo manejo. Você não pode simplesmente chegar com quantidades cavalares de lixo e ir jogando. Tem uma periodização, tem uma frequência, tem uma quantidade por tempo. E letra E, substituir por plásticos oxibiodegradáveis, visto que, ao serem descartados, são rapidamente assimilados pelos micro-organismos e não se acumulam no meio ambiente. Tá certo isso aqui, gente? Não tá tão ruim não, mas eles se acumulam sim. Eles são assimilados pelos micro-organismos, mas principalmente quando presentes no oxigênio. Mas o melhor de tudo aqui ainda continua sendo o quê? Reciclando. Tudo bem? Mais uma vez, reciclagem é ótima. Vocês podem pegar a maioria, 90% dessas garrafinhas aqui, ó, são recicláveis. E são recicláveis e recicladas. Tudo bem? Pessoal, tudo bem até aqui? Aqui tem até um errozinho escrito aí, tá? Enem 2024, sistemas agroflorestais. Não é SAFA não, tá? É SAFs. Onde tem esse Azinho aí, deveria ser um S. Galera, o que é um sistema agroflorestal? É um sistema que você utiliza uma parte de floresta e uma parte de quê? De plantação agrícola. É quando você cultiva milho entre uma floresta de eucalipto, é quando você cultiva feijão no meio de uma mata de mogno, é quando você utiliza um consórcio entre uma cultura agrícola e uma cultura silvícola, ou simplesmente uma agrofloresta. E a agrofloresta você vai cultivar produtos agrícolas, como hortaliças e etc., no meio de uma floresta nativa, o que é muito incentivado, beleza? Só que o que acontece? Vamos lá? Tem um textinho aí pra gente. Prestem atenção. Água é bom demais. Pessoal, os sistemas agroflorestais alinham os interesses econômicos aos ecológicos. Esses sistemas podem ser usados em recuperação ambiental de áreas degradadas que se tornam pouco produtivas, como as utilizadas por muito tempo para pastagem. Para isso, no primeiro momento, as árvores nativas são plantadas em conjunto de culturas agrícolas anuais, como feijão, mandioca, milho e abóbora, que geram renda para o proprietário da terra e incentivam a manutenção do sistema. Em um segundo momento, são introduzidas outras espécies, como trepadeiras, arbustos, de acordo com o arranjo espacial e temporal pré-estabelecido. Nesse processo, ocorrerão mudanças graduais nas estruturas e composição das comunidades vegetais ao longo do tempo, que culminarão no aumento da diversidade do ambiente. Galera, o que está falando aqui para mim? É um sistema que eu só tenho que plantar, adubar e só voltar para colher? É, pessoal? Não. Por exemplo, soja. Soja você planta como? Você prepara o solo, você semeia a soja, você utiliza o adubo, depois você vem e faz o quê? Colhe. Não é verdade?
Aqui não é bem assim. Aqui você tem que fazer o quê? Aqui você precisa preparar o solo, adubar, podar, manejar, colher, plantar mais um pouquinho, colher mais um pouquinho, manejar, preparar o solo, colher, adubar. Então, o tempo todo você trabalhando com isso aqui. E à medida que o tempo vai passando, o que vai acontecendo? Você acabou de fechar ali, abriu de cá, eu falei, uai, peraí, e aí, o que acontece nesse processo, gente? Quando a gente trabalha com essa ideia, é um processo que gasta mais tempo, gasta mais manejo, dá mais trabalho, só que a longo prazo o resultado é melhor. E aí, pessoal, o conjunto dessas mudanças graduais é análogo ao processo natural denominado... Galera, quando eu estou mudando o meu ecossistema, quando o ecossistema está aumentando sua complexidade, a gente chama isso aqui de quê? Letra A, rotação de culturas. Não, rotação de cultura é até interessante, é bom também, que é quando você vai plantando culturas alternadas sem apelar para a monocultura, sem plantar o tempo todo o mesmo cultivar que vai sugar do solo o tempo todo o mesmo nutriente. Uma temporada você planta uma coisa, a outra você planta outra, a outra você planta outra. Isso aí pode acabar não tendo um lucro constante, mas o seu solo não vai ser degradado a longo prazo. Então, rotação de culturas não seria o que acontece. Letra B, sucessão ecológica. Tá bom isso aqui, gente? Parece bom. Sucessão ecológica é quando o ecossistema ele vai mudando ao longo do tempo. Sai de uma plantação que a gente chama de pioneira, tá? A gente fala que no começo de uma sucessão ecológica, a gente tem as espécies pioneiras, que são organismos que chegam primeiro, são organismos que conquistam o ambiente primeiro. A gente vai passando até chegar no momento de transição, e quando termina, os organismos de transição desaparecem, chegando no momento que a gente chama de fase clímax, que a gente tem as espécies estáveis que não vão ser mudadas ao longo do tempo. Essas espécies, geralmente, não são substituídas por outras, e a longo prazo elas vão estar o tempo todo ali em manutenção. Então parece bom falar de sucessão ecológica. Vamos ler a letra C? Coevolução específica. Primeiramente, se é coevolução, é específica. Mas a coevolução ou evolução acontece quando rola o quê? Presta atenção, gente. A coevolução, ela trabalha a seguinte ideia. Eu tenho a espécie X, que se relaciona com a espécie o quê? Y. Só que quanto mais o tempo passa, mais próximo essa relação fica. Cada vez mais os indivíduos vivendo um para o outro. Estão entendendo? Ah, que romântico. É que, por exemplo, a abelha se torna cada vez mais apta a fazer polinização. E a árvore, a planta, se torna cada vez mais polinizável. A relação das duas é tão boa para ambas que elas vão ficando cada vez mais intrínsecas. Tudo bem? Então não é o caso aqui, porque além disso, a coevolução demora pouco tempo ou muito tempo? Muito tempo. O seu Zé que quer plantar ali o cultivar dele, plantar o milho, ele não vai esperar a evolução, porque ele vai morrer antes. Letra D. Adaptação por seleção. Mais uma vez, isso aqui também é processo evolutivo. E processo evolutivo é rápido o suficiente para a gente usar numa colheita? Não. E letra E, convergência adaptativa. Mais uma vez, isso aqui também é processo evolutivo, não é? E a convergência adaptativa, só para a gente contextualizar aqui já de uma vez, trabalha a ideia de que indivíduos de origens evolutivas diferentes convergem para uma mesma característica, como o tubarão e o golfinho. Então a resposta certa só pode ser letra o quê? Letra B. Sucessão ecológica. O ecossistema inteiro está mudando. Está mudando o solo, está mudando as espécies, está mudando tudo. Tudo bem até aqui? Resposta certa, letra B. Pessoal, eu vou deixar algumas questõezinhas aí para vocês resolverem. E agora eu queria que a gente fosse lá na página 3 e vamos para a nossa próxima questão. Tudo bem em ecologia? Viu como é que pode ser cobrado? Viu como é que a ecologia tem texto, tem situações reais de poluição e etc? Então vamos agora, a resposta é a letra B, e vamos agora para o número 7. Pulei algumas só para a gente discutir vários temas, tá? Senão a gente vai ficar só em ecologia, não vai ter muito equilíbrio. Questão número 7. Alimentos como carnes, quando guardados de maneira inadequada,
deterioram-se rapidamente devido à ação de bactérias e fungos. Esses organismos se instalam e se multiplicam rapidamente por encontrarem ali condições favoráveis de temperatura, umidade e nutrição. E aí, galera, o que acontece? Se você pega a sua carninha que você acabou de comprar no Cordeiro e esquece ela no carro a hora que você estacionou. Eu já fiz isso. Esqueceu na sexta e só abriu o carro de novo na segunda. A hora que você abriu, você esqueceu da carne, o que vai acontecer com aquela carne? Vai estar podre. E a primeira coisa que você faz quando você abre o carro é sentir o cheiro de morte, não é? Aquela carne, ela se decompõe ali dentro, por quê? Porque logo quando o açougueiro já cortou aquela carne, já preparou aquela carne para você, aquela carne vai estar 100% estéril? Não. Já vem com uma quantidade de bactérias de brinde, você não precisa nem pagar por elas. Quanto mais limpinho for o açougue, melhor, porque a quantidade de bactérias vai ser cada vez o quê? Menor. Mas assim que você chega em casa ali com ela, já aumentou a quantidade de bactérias, porque quanto mais o tempo passa, mais as bactérias vão o quê? Se reproduzindo. E mais essas bactérias vão usando o nutriente ali da carne para se alimentar. Se o ambiente for quente, úmido e tiver alimento suficiente, o que vai começar a acontecer cada vez mais? Aumentar cada vez mais a quantidade de bactérias. Se eu pego a carne e coloco na geladeira, ela vai apodrecer mais rápido ou mais lento? Mais lento, porque a temperatura mais baixa desfavorece a proliferação daquele organismo. Tudo bem? A geladeira ainda ajuda porque na geladeira é úmido? Não, geladeira é seco lá dentro. Tudo bem? E aí, galera, presta atenção. Para preservar tais alimentos, é necessário controlar a presença desses micro-organismos. Uma técnica antiga e bastante difundida para a preservação desse tipo de alimento é o uso do sal de cozinha, NaCl. Nessa situação, o uso do sal de cozinha para preservar alimentos, por agir sobre os micro-organismos, galera, o que vai acontecer então? Peguei uma carne e joguei sal pra caralho, joguei muito sal naquela carne. Técnica essa que era amplamente utilizada aonde? Na época das grandes navegações. Porra, nas grandes navegações, entregava carne seca lá de sal pra galera e falava, vai pro meio do mar, meu filho, vai lá. E aí essa galera ia pro meio do mar com a carne salgada, a carne perdia? Não. Porque quando você joga sal na carne, o que acontece ali? As bactérias que deveriam reproduzir, replicar e apodrecer aquela carne, elas vão conseguir fazer esse processo? Não vão. Essas bactérias, portanto, fazem o quê? Morrem. Você está matando aquelas bactérias. Se você pegar esse pedaço de carne e colocar um urânio enriquecido do lado dele, o urânio enriquecido pode degradar aquela carne, mas as bactérias vão sobreviver a ponto de fazer a degradação dela? Não. Você tem outros inúmeros tipos de conservantes. Se você pega um hambúrguer ali, McDonald's, por exemplo, pega aquele hambúrguer do McDonald's, esquece embaixo da sua cama por 2, 3 meses. Aquele hambúrguer vai apodrecer? Não. Do jeito que você esqueceu ele ali, ele vai ficar. Você pode até pegar ele e comer, não tem problema não. Por quê? Ele tem uma quantidade muito grande de conservantes. Como, por exemplo, o sorbato de sódio, que é melhor para conservar do que o cloreto de sódio. O cloreto de sódio é o sal de cozinha. Mas o sorbato, ele é mais potente ainda. Fala comigo, Lucas. Então, quanto tem aquela... Já vi, por exemplo, gente foram numa exposição de museu McDonald's que não é encostado em 20 anos e ela ainda está intacta lá. Isso realmente é? Realmente pode acontecer. Por quê? Principalmente os alimentos mais antigos, que tinham quantidades absurdas de sorbato de potássio. Sorbato de sódio também. Exemplo disso são os embutidos. O que são esses embutidos? Salame, presunto, todos esses embutidos, quando você vai comprar eles são feitos de carne in natura mais conservantes. E esses conservantes fazem que esse alimento dure muito mais na geladeira. Só que aqui a gente está falando da utilização do sal, por quê? Letra A, vai desidratar suas células do micro-organismo, certo ou errado? Certo. E bactéria desidratada consegue sobreviver? Não. Sem bactéria tem decomposição? Não. Letra B, inibindo a síntese proteica. Vai até inibir a síntese proteica, mas por consequência da diminuição da quantidade de água. Letra C, inibindo sua respiração celular. Também, mas como consequência da falta de quê? De água. Letra D,
bloqueando a divisão celular? Isso aqui não faz não, tá, gente? E letra E, desnaturando o seu material genético. Para desnaturar material genético, eu preciso de quê? Radiação. Fonte de calor é enzima. Fonte de calor é proteína, tá? Proteína vai degradar mais fácil. Fonte de calor geralmente não vai degradar material genético. A não ser que você eleve demais. Apesar que você tem que lembrar que também o material genético precisa de proteína, como as histonas. Se você degradou proteína, você decompôs material genético. Tudo bem? Então, sim, é real esses alimentos que são exibidos no museu. Hoje em dia se usa muito menos conservantes exatamente no intuito de tornar a alimentação mais saudável. Principalmente porque os sorbatos se comprovaram substâncias cancerígenas. É claro que você não vai chegar no terrorismo alimentar de falar, se você come uma salsicha, diminui sua vida em 10 horas. Pô, peraí, cara. Se eu fizer as contas certinho, eu já morri semana passada. Porque o cachorro quente, porra, né? É bom, miojo com salsicha na época de faculdade. Não vem falar que é gostoso, que vocês adoram, não, que é mentira. Se você tiver a opção de comer um churrasco, um macarrão com camarão, e você vai falar, não, eu prefiro miojo. Lógico, mas nós estamos falando, tipo assim, é gostoso, né? Não, é opção. É opção. É comível. É miojo com salsicha ou pão com casca de ferida? Tipo quando você olha... Ou pão com amianto? Porra, é muito melhor miojo. É tipo você vai olhar lá... Pão com pão. É quando diz minha avó que falava, língua com guspe. Quando eu tava de castigo, minha avó me deixava sem janta. Você vai olhar lá uma vodka. Vai jantar não. Eu tô com fome, come língua com guspe. Você não tem dinheiro com uma vodka, cara, só pega um corote. Kriskov. Chicote. Me falaram que tem um corote falso. Chama chicote. Eu falo, mentira. Está afastado de Deus. Hã? Kriskov. Roscoff. Tá igual a Vila Velha que eu comprei uma vez. Eu contei a história da Vila Velha. Me veio na garrafa de cerveja. O rótulo é amarelo. Chicote é o corote falsificado. Caralho. É tipo o chamito da patrulha canina, entendeu? É falso também. Só que tem a patrulha canina. É. Licenciado? Não. Aí você olha lá, patrulha tanina. O cachorro com gato de droga. Cachorro com leishmaniose. Os patrulha canina, tudo com sinomose, tremendo. Você pega o rótulo assim, tá tremendo o rótulo. Tadinho, sinomose é doença feia, né? Tadinho. Pessoal, então a resposta certa vai ser letra o quê? Letra A. Quando você joga sal, o meio externo se torna hipertônico, obrigando a água que está dentro da célula a ir para o lado da onde? De fora. Causando uma desidratação osmótica e, consequente, promovendo o quê? Morte da célula bacteriana, que não vai fazer mais a degradação. É óbvio que se o maluco está em alto mar, pegar aquela carne extremamente salgada e comer, vai fazer bem para a saúde dele? Não, mas se ele pegar aquela carne e lavar a carne para tirar o sal, para depois comer, não vai ser tão gostosa, mas vai ser mais saudável. Vai ou não vai, gente? Vai. Tudo bem? Ok? Então, pessoas, continuando. Galera, vamos lá agora para a nossa número, deixa eu ver aqui, número 9. Estou deixando algumas, tá? Porque não vai dar tempo de resolver todas mesmo. Então, vamos lá para a número 9. Número 9 é boa pra caramba. Por quê? Porque a número 9 trabalha um conceito que é importantíssimo para a gente entender um monte de coisa. Primeiramente, o nome dessa questão e dessa condição que é trabalhada na questão é eritroblastose fetal. Ó que nome chique! Você fala que seu primo está com eritroblastose fetal. Aí você fala, nossa, ele está fazendo em qual faculdade, né? Tem uma piada muito pesada sobre isso que eu não vou fazer. Não, você tá maluco, tá gravando. Você já está gravando, o Belton Roxo aí. Depois eu conto. Ah, Guilherme. Não. Ah, Guilherme. A gente vem pra aula só pra você. Depois, só se ficar até o final. Tá parecendo que esse Instagram vai ser dele. conservador demais. Veja o que acontece. Quem assistiu até o final coloca hashtag piada. Parte 2. Aí você entra no perfil, não tem parte 2. Ou melhor, quando começa na parte 2, você acha que você precisa da parte 1 para entender, mas nunca gravou a parte 1. Estratégia de clickbait. Ou a parte 2 está... Mas enfim,
eritroblastose fetal é uma condição em que nós temos aqui um envolvimento do tipo sanguíneo. Só que não é sistema BO, presta atenção. O sistema BO, ele é um tipo de polialelia, onde nós temos 3 alelos diferentes. O sistema BO é aquilo que torna o tipo sanguíneo A, B, AB ou O, beleza? Nós temos aqui 3 possíveis alelos. Eu tenho o isão A, que vai codificar principalmente os indivíduos do tipo A. E eu tenho o isinho. Eu tenho o isão B, que vai codificar os indivíduos do tipo B. Só que presta atenção, no tipo AB e no tipo O, eu tenho isão A, isão B, ou eu tenho isinho, isinho. Isso aqui, todo aluno que está indo fazer... Eu tentei caprichar para vocês, mas não vai dar não. Isso aqui, todo aluno que vai fazer o Enem tem que saber. Isso aqui vocês não podem ter dúvida não, pelo amor de Jeová. Mas tem uma outra coisa que também ajuda a codificar o tipo sanguíneo, que vai ser o fator o quê? Fator RH. O fator RH é muito mais fácil, por quê? Porque fator RH, o dominante é positivo e o recessivo é o quê? Negativo. Então, por exemplo, se o indivíduo ele é A, vamos supor que melhor, O negativo, o que vai acontecer? Ele é Izinho, Izinho para o sistema BO, Rzinho, Rzinho para quem? Fator RH. O indivíduo A positivo, ele tem que ter pelo menos um isão A, não pode ter isão B, senão ele vira B, e ele vai ter Rzão alguma coisa. Quando eu coloco um tracinho embaixo no genótipo, o que vai acontecer? Eu estou falando que eu não tenho certeza do meu segundo alelo e nem preciso ter. Basta que ele tenha isão A e Rzão para ele ser A positivo. Tudo bem? E a eritroblastose fetal, ela não tem a ver com o sistema BO. A eritroblastose fetal só tem a ver com o fator RH. Todo mundo também já ouviu falar na compatibilidade sanguínea, não já? Inclusive, quem quiser doar sangue, vamos doar sangue porque é muito importante, tá? Como vocês bem sabem, eu sou doador recorrente e sempre tento arrastar a galera para ir doar sangue. Inclusive, participo de um esquema de venda de órgão no mercado negro, então, se vocês quiserem me acompanhar até o Hemominas, tá? Vocês vão chegar no Hemominas, vão doar sangue e vão voltar para casa de vocês a pé sozinho de noite. Pode acontecer alguma coisa com vocês no caminho. Tô brincando, brincadeira, gente, tá gravando, é brincadeira, tá? Polícia Federal, piada. Personagem. Mas o que acontece? Agora é sério, doação de sangue é importante, tá? Vai lá doar. Tá até uma gincana acontecendo na escola lá, se quiser doar pro time laranja, que é o meu time que eles me colocaram lá, doa pro time laranja. Eu não vou ganhar nada com isso. Quem ganha é quem tá recebendo sangue. E vocês que também ganham lanchinho, tá? Fica aí a informação, principalmente que essa aula vai ficar gravada, galera, Hemominas, tá? Rua da Glória ali, do lado em frente à antiga prefeitura, vai lá doar sangue. Muita gente não doa por inércia. Isso, da Policlínica, da Fumbem, tem tudo ali naquela área. Galera, o que acontece então? Tem aqui uma senhora, uma digníssima senhora, que o fator RH dela... Faz ela grávida. Calma que eu vou fazer ela grávida. O menino puxando a saia. Isso, não vai deixar pelada. Ela é RH negativo. Só que aí ela conhece um rapaz que é RH o quê? Positivo. É um rapaz. Não, Zé Pilintra aqui. Ah? Não, gente, ele tá longe. É porque tá chegando, é perspectiva. Não usaram proteção. Depois de 9 meses você vê o resultado. E esse filho, quando ele nasceu, ele é RH o quê? Positivo. O que significa ser RH negativo ou RH positivo? Galera, na hemácia do indivíduo RH negativo, nós temos uma proteína chamada proteína RH, tá? Positivo. E no indivíduo negativo, ele não tem essa proteína RH, beleza? Como ele não tem essa proteína RH,
A proteína é um antígeno para ele. Então, se ele entra em contato com a proteína, ele fala, ai, credo, o que é isso? E o corpo dele começa a combater essa proteína. Então, o indivíduo RH positivo, ele recebe de RH o quê? Negativo e positivo. O indivíduo RH negativo só recebe de quem? Dele mesmo. O negativo é uma merda, porque doa para todo mundo, mas só recebe de quem? Dele mesmo. O primeiro filho tem algum problema? Não tem. Vai nascer um menino saudável, o pai vai comprar cigarro, igual o meu. E aí o que acontece? Nasce uma criança. A criança é RH o quê? Como é que é a música, Chica? O anjo do céu. Não canta não, não canta não. Não canta não. Vai cair o vídeo. Direito autoral, ECAD. Vai pro YouTube, não canta não. Galera, e qual que é o grande problema? Quando a criança nasce, existe um contato sanguíneo entre a mãe e o bebê. E quando a mãe, RH negativo, entra em contato com o sangue do bebê, o que vai acontecer, gente? Ela vai se sensibilizar. Ah, ele vai ficar emocionado? Não! Ela vai ficar mais cabeçuda, que eu estou reparando aqui agora, e ela vai passar a produzir o anticorpo. Esse sangue da criança atua na mãe como se fosse uma vacina. Vai estimular o corpo da mãe a produzir um anticorpo anti-RH. Que para a mãe não tem problema nenhum, porque as proteínas que ela produz na hemácia não tem proteína RH. Na hemácia da mãe não tem proteína RH, o anticorpo vai estar ali, mas não vai ter o que combater. O problema é quando essa mãe, não satisfeita com um boneco, decide fazer o quê? O segundo boneco. O cara falou que encontrou cigarro, voltou, Pra buscar o isqueiro. tirou um Corsa no nome da mãe. E qual que é o problema? O segundo filho também veio o quê? Positivo. É esse segundo filho aqui que vai ser o afetado com a doença hemolítica do recém-nascido ou eritroblastose fetal. E a criança que está aqui, ó, não foi afetada, por quê? Porque ele só sensibilizou a mãe e saiu correndo. Então, essa criança entrou em contato com o anticorpo? Não, ele só ensinou a mãe a produzir esse anticorpo que vai ser passado pela placenta para essa criança que está na barriga dela. Essa eritroblastose fetal é um problema que pode causar interrupção de gravidez ou alguns problemas no nascimento da criança. Beleza? Então, galera, a gente precisa de 4 fatores aqui para que haja eritroblastose fetal. O primeiro ponto é o pai RH o quê? Positivo. A mãe tem que ser RH o quê? Negativo. Ah, e se o pai for negativo e a mãe positivo? Não tem problema, aí a criança nasce normal. Se a mãe for positiva, ela tem o RH, então não vai estranhar, ela não vai produzir anticorpo. O primeiro filho tem que ser RH o quê? E o segundo filho precisa ser o quê? Esse aqui que é o afetado. Tudo bem? Bom, isso aqui é a parte mais aprofundadazinha que vocês vão ver dentro do tipo sanguíneo, tá? Você tem, obviamente, aquela marmota de genética de população na genética, você tem linkage, que dá um certo trabalho, é meio esquisito, mas caiu o quê? Umas 2 vezes, 3 vezes. Então não precisa se apegar muito a isso, não. E aí, gente, presta atenção. Uma mulher deu à luz a seu primeiro filho. E, após o parto, os médicos testaram o sangue da criança para a determinação do seu grupo sanguíneo. O sangue da criança era do tipo O positivo. Imediatamente, a equipe médica aplicou na mãe uma solução contendo anticorpos anti-RH, uma vez que ela tinha o tipo sanguíneo O negativo. O que aconteceu então? Nasceu a criança era positivo, consequentemente a mãe poderia ser sensibilizada. A hora que você chegou na mãe e aplicou na mãe um anticorpo anti-RH, o corpo dela teve que produzir esse anticorpo? Não. Como esse anticorpo veio de forma exógena, o corpo dela não produziu
esse anticorpo, então o corpo dela não foi sensibilizado. Então é uma forma de evitar a sensibilização da mãe. Dá uma olhada aqui que pediu aqui. Qual a função dessa solução? Qual é a função dessa solução de anticorpo? E aí, gente? Quando você coloca esses anticorpos na mãe, o que esse anticorpo vai fazer? Vamos lá? Modificar o RH do próximo filho? Pô, que maluquice é essa? O outro filho nem nasceu, já está modificando ele? Não. Está prevendo o futuro, caralho? Que merda é essa? Não. A definição do tipo sanguíneo do próximo filho só vem quando ela tiver engravidado do próximo filho. Letra C. Formar uma memória imunológica na mãe? Não, a memória imunológica é exatamente o problema. A memória imunológica é o que causa a sensibilização na mãe para ela criar os anticorpos. Letra E. Promover a alteração do tipo sanguíneo materno. Tem como mudar o tipo sanguíneo da mãe, gente? Não, o que define o tipo sanguíneo dela é o genótipo, é o DNA dela, são as medulas ósseas. Letra D. Destruir as células sanguíneas do bebê? Certo. Tem aqui um distrator fortíssimo. Nós estamos utilizando o anticorpo anti-RH. Ele vai atuar rapidamente nas células sanguíneas de quem? Do bebê. O problema é que passa a ideia que está atuando nas células sanguíneas do bebê, no bebê. Mas está atuando nas células sanguíneas do bebê que estão na mãe. E são essas células sanguíneas do bebê na mãe que vão fazer a sensibilização. Se eu coloco um medicamento que degrada as células sanguíneas do bebê na mãe, ela vai ser sensibilizada? Não. Você elimina as células do bebê e é como se aquela mãe não tivesse contato com células RH. Entenderam por que não é a letra D? Por que é a letra D? Desculpa. Tudo bem? Peraí, é a letra D ou a letra B de bola? É a letra B, desculpa. B. É porque é de esquerda, direita. Eu pensei em colunas. Mas aqui, Guilherme, Pois não. neutralizar o anticorpo produzido pela mãe não seria também? Não, porque Não. ela já teria um contato primeiramente com esse... Mas o anticorpo, ele é produzido no instante que ele é feito, mas esse anticorpo não é o problema. O problema são os anticorpos produzidos pelo linfócito B da célula de memória. O corpo da mãe aprende a produzir esse anticorpo. E é esse aprendizado que eu não posso deixar acontecer. Porque o anticorpo produzido a curto prazo não tem problema. O problema vai ser o quê? Essa memória imunológica. Porque vamos supor, peguei ali e destruí o anticorpo que a mãe produziu. Não tem problema, ela produz mais depois. E esse produzido depois que vai ser o BO. Você entende? Então, galera, isso aqui é uma pegadinha gigantesca. Porque lança falando, vai destruir a célula do bebê, com o pensamento de quê? Vai matar a criança. Galera, esquece, a criança já nasceu, já está lá no berçário. O medicamento é aplicado na mãe depois do parto. Tudo bem até aqui? E letra D, neutralizar os anticorpos produzidos pela mãe. Se você neutraliza anticorpo produzido pela mãe, você não vai neutralizar a capacidade da mãe de produzir anticorpos aonde? No futuro. Vamos supor que o primeiro e o segundo filho tenham 10 anos de diferença. Você acha que os anticorpos de 10 anos atrás ainda vai estar circulando na mãe, gente? Então o anticorpo é tipo na mãe e depois só tem o primeiro filho. Isso, para evitar a sensibilização. Se você pega Covid agora, você vai criar célula de memória? Vai sim. Só que se você pega Covid, eu uso um soro e combata essa Covid antes do seu corpo combater, antes do seu corpo se dar o trabalho, você vai criar memória imunológica? Não. É isso que eu quero, que ela não crie memória imunológica para esse antígeno. É um pouco mais rebuscado pensar nisso, não trabalha só com genética. Trabalha também com a parte de imunização. Tudo bem? Só que essa questão é uma puta de uma sacanagem. Essa questão, inclusive, é considerada difícil. Eritroblastose fetal por si só é considerada difícil. Eu errei feio. Erra confiante. Principalmente porque eu tenho um distrator, que é a letra D, né? Pra mim não matava o menino. Gente, Se eu tivesse essa D, eu até mataria a B, mas por ter ela... gente, cuidado. Palavras como destruir, eliminar, matar, nem sempre está falando de matar a criança.
Às vezes está falando de matar, destruir uma célula que está fazendo mal para a criança, vocês entendem? Então tem que tomar cuidado com a semântica aqui. Beleza? Pessoas, vamos agora para a nossa questão número 12. A 12 é boa. A 12 é ótima. Enem Digital de 2020. Galera, tem um textão aí, vamos ler o textão. Essa aula vai até 5h30, não? Tem um textão aí, vamos ler o textão. Uma nova e revolucionária técnica foi desenvolvida para a edição de genomas. O mecanismo consiste em um sistema de reconhecimento do sítio, onde haverá mudança do gene combinado com o mecanismo de corte e reparo. Assim, após o reconhecimento do local onde será realizada a edição, uma nuclease corta as duas fitas de DNA. Uma vez cortadas, mecanismos de reparação do genoma tendem a juntar as fitas novamente. E nesse processo, um pedaço de DNA pode ser removido, adicionado ou até mesmo trocado por outro pedaço de DNA. Quem lembra disso aí, eu já comentei, acho que para todo mundo. Aqui a gente usa a tesoura molecular e a cola molecular, lembram disso aí? Que vai ser a enzima de restrição e a ligase, que é a tesoura e a cola, respectivamente. No contexto, uma aplicação dessa biotecnologia, dessa técnica, envolveria: letra A, diagnóstico de doenças. Para que você vai tratar um DNA, sendo que você não sabe nem se o indivíduo tem ou não tem a doença? Vocês entendem? Diagnosticar doenças é um processo que você pode utilizar PCR. Pode até anotar, PCR dá para diagnosticar doença, para detectar DNA de determinado antígeno no indivíduo. Lembra lá da Covid, quando você ia fazer o RT-PCR? Que eles vinham com palito ali, com cotonete fininho, e empalava seu nariz ali, saia até sangue de vez em quando. Esfregava lá no fundo da sua nasofaringe e tirava aquilo. Você fazia PCR depois para quê? Para detectar se tem ou não tem material genético do vírus na sua nasofaringe. Se tiver material genético do vírus, obviamente você está o quê? Contaminado. Beleza? Então, essa técnica aqui não vai fazer o quê? Diagnóstico. Isso aqui já vai fazer o quê? O tratamento. Letra B, identificação de proteínas. Caralho, identificação de proteínas é o mesmo que diagnóstico, não é? Se eu identificar que você tem uma proteína defeituosa, eu estou dando um diagnóstico, concorda? Letra C, rearranjo dos cromossomos. Caralho, peraí. Rearranjar cromossomo é um negócio maluco. Você está mudando a espécie se você rearranjar cromossomo. Vocês entendem? Então não tem como também. Você está mexendo no gene. O cromossomo é o quê? Gigantesco. Rearranjar cromossomo é trocar cromossomo de lugar. Letra D, modificação do código genético. Pelo amor de Jeová. Duas coisas que eu sempre falo que são dois dogmas. São dois mantras. Código genético é universal. Código genético não tem como você mudar. E a mutação é o quê? Aleatória. Obrigado. E letra E, correção de distúrbios genéticos. Pode ter correção de distúrbio genético? Pode. Se você está manipulando o gene, você pode ter correção de distúrbio genético. Você pode ter troca de um gene pelo outro? Pode. Você pode usar isso para fins estéticos? Pode, apesar de bioeticamente ser fortemente desaconselhado. Tudo bem? Ok? Então, pessoal, resposta certa vai ser letra o quê? Letra E, de estrume. Pessoal, eu coloquei uma questãozinha, deixa eu ver se eu acho isso aqui. Essa é muito fácil. Essa aqui é boa. Deixa eu ver se essa é boa. Questão número 15. Eu vou trabalhar isso aqui porque caso vocês sejam presos, é questão do Enem de PPL. Pessoa... Calço. Questão PPL, questão de pessoa privada de liberdade. Deu quase som. Ela foi anulada? Devia. É importante que seja. Vocês tiveram acesso à lista antes? Ou vocês fizerem outra lista? Dá uma olhada aqui, galera. O palmito Jussara. Galera, presta atenção. Precisa ler o que está dentro do parênteses? Não.
Não, isso aqui é igual o nome de Harry Potter. Não precisa ler esse trem, não. Quando você olha, você identifica. Quando eu li todos os livros do Harry Potter. Comecei a ler Harry Potter. Eu comecei a ler por causa de Harry Potter. Eu era muito emotivo, porque eu cresci junto com o Harry Potter. Quando ele tinha 12 anos, eu li o livro com 12 anos. Quando ele tinha 13, eu li com 13 anos. Quando ele tinha tantos anos... Aí eu fui crescendo junto com o Harry Potter. Aí quando eu tinha 17, eu larguei o livro, descobri que a vida era cachaça e cigarro. Tô brincando! Li Harry Potter também. E aí, o palmito de Jussara, não precisa ler o parênteses nunca, é uma planta que ocorre em áreas florestadas e produz frutos de tamanhos variados. Entretanto, pesquisadores perceberam que, em áreas nas quais as aves de maior porte foram extintos, as novas plantas produzem apenas frutos pequenos. Porra, aqui já me induz uma coisa importante. Se as aves grandes foram extintas e as aves pequenas continuaram, os frutos grandes foram extintos também e os frutos pequenos prevaleceram, quer dizer que a ave grande dispersa fruto grande. A ave pequena dispersa fruto. É isso que eu pensei só de ler o texto. Vamos ver se isso me ajuda em alguma coisa? Essa mudança apresentada pelas plantas é uma adaptação vantajosa porque os frutos atraem aves de pequeno porte, garantindo a ingestão dos frutos. Parece bom. E sabe como é que elas dispersam? No cocô. Parece bom. Se o fruto for muito grande, ela consegue comer? Não. Se ela não consegue comer, o que vai acontecer? Vai dispersar o fruto? Não. Parece bom. Vamos ver o resto? Como vocês falaram que é polêmica, às vezes tem outra coisa aí. Polêmica é a bem, Guilherme. São transportados pelo vento, aumentando a dispersão das sementes? Espera aí, pô. Ele não entendeu essa parte. É porque, como elas ficam menores, consequentemente elas ficam mais leves. Entendi. Favorecendo a dispersão do Entendi. vento. Favorecendo a dispersão pelo vento. Tipo, as duas respondem, mas não, as duas estão sendo mais a uma que responde. Entendi. Ah, Essas plantas pela... Tá, mas aqui não falou de vento. exatamente. Aí a gente entra naquela máxima que é o seguinte: áreas nas quais aves de maior porte foram extintas, novas plantas produzem apenas frutos pequenos. Mas em momento nenhum falou que esse fruto é disperso pelo vento. Em todos os momentos aqui, implica-se que você tem um fruto disperso pelas aves. Que você tem aves de maior porte e aves o quê? E você tem frutos de maior porte e frutos de quê? Isso ficou implícito. Galera, fruto transportado pelo vento, ou anemocoria, deveria falar para mim no texto. Tudo bem? Não falou que o vento vai dispersar frutos menores. Frutos menores também podem ser dispersados por quem? Por aves. Ô, mulher, sabe qual foi o meu problema? É que, Ah. assim, às vezes o Enem dá um texto. E aí o texto buga a sua cabeça todinha, aí você acha que é alguma coisa e não é. Por e às vezes isso- é o que está no texto. Por isso que eu gosto de começar pelo enunciado. Apesar daqui eu ter começado pelo texto em várias questões, no Enem começa pelo enunciado. Por quê? Porque, cara, aqui está falando que sumiu a ave de grande porte, implica-se que as de pequeno continuaram. É horrível pensar nisso, mas é a verdade. Entendeu? E muitas vezes você tem que se limitar ao que o texto te informa. Se extrapolar demais, vai mais te prejudicar do que te ajudar. E aí dá uma olhada, letra C, facilitam a desidratação das sementes. Mais uma vez, eu tive essa informação. Falou da relação do palmito de Jussara com a água? A extinção de ave de grande porte vai diminuir a água também? Não. Letra D, aceleram a germinação da semente. Germinação já é outra história. Germinação vem depois da dispersão. E letra E, armazenam menor quantidade de fotoassimilados, mantendo reservas das plantas. Galera, de novo, menos informação do que o texto me entregou. Se eu falar que a ave de grande porte foi extinta, vai atrair a ave de pequeno porte. Simples assim. Então a resposta certa vai ser letra o quê? Letra E. Galera, cuidado com extrapolação. Fazer a prova do Enem para uma pessoa igual eu, que trabalho com o Enem há muito tempo, conheço a prova do Enem, pode até ter facilidade. Mas se você pega para uma pessoa que é formada, tem qualificação, não precisa nem ser muito grande a qualificação, pode ser a qualificação igual a minha. Mas aí a pessoa é formada, tem qualificação, mas não trabalha com o Enem, ela vai fazer a prova com conhecimento que vai além do Enem. Conhecimento de mestrado, conhecimento de doutorado, conhecimento de nível superior. O Enem é uma prova feita para nível superior? Não, o Enem é uma prova feita para nível médio. Então, o seu conhecimento de nível superior, você vai ter que deixar numa caixinha.
Se você futricar demais, se você aprofundar demais, todas as questões do Enem podem ser anuladas. Eu arrumo motivo para tudo aqui estar certo. O problema é que você vai ser um aluno de ensino médio. Quem vai fazer o Enem é o aluno de ensino médio, não vai extrapolar esse conhecimento. Tudo bem? Então toma cuidado com isso. Exceto o vestibular, o FVJM, que aquilo ali não é prova para ensino médio não, tá? Ai, meu Deus do céu, eu sei até qual professor que elaborou a prova de matemática. Só pela prova, eu nem sei quem que foi, só pela prova eu já imagino quem seja. Só dona Rodinha para nós queimar o nós vamos lá apurar o... Não, nós vamos lá apurar o resultado dele. Como é que começa o sobrenome? Alice, qual letra começa o sobrenome? Qual letra começa o sobrenome? B. É lógico. Mas não foi, então pensando. Ah, não, claro que foi, depois você me conta. Não foi. Alice, só dona Rodinha para colocar na boca do Gente, presta atenção, que isso, tadinho. Mas aqui, deixa eu falar um trem pra vocês. Se vocês estão achando que vocês têm motivo para odiar, imagina quem faz matéria. Não? Ah, não é a mesma coisa. Não é. É sim, porque... Eu só escutei o tipo de... Não, presta atenção. Guilherme do Tablado escondou ela falando. Não, é porque eu já sei mais ou menos. Meu ouvido é bom. Faça 18, Guilherme. Vamos fazer 18? Saideira. Saideira. Textão, blá, 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 blá. Ô, Gui, só antes de 18, dá só pra você falar o gabarito da 11, por Calma aí, precoce, o gabarito vai vir no grupo. Da Mata sempre manda as questões comentadas. Número 18. Relacionado ao... Relacionando os sintomas apresentados pela paciente com dengue hemorrágica e os possíveis achados do hemograma, constata-se que... Por que eu comecei pelo enunciado? Porque eu preciso saber uma coisinha antes de dengue. Qual que é o diagnóstico principal da dengue, quando você vai fazer o hemograma? Baixa contagem de plaquetas. Tudo bem? Trombopenia. A dengue ela é uma doença hemorrágica que propaga hemorragia por todos os vasos sanguíneos do corpo, obrigando o seu corpo a arrecadar plaquetas para tampar essas hemorragias, fazendo com que o seu corpo não produza e não reponha essas plaquetas rapidamente, mantendo quantidades muito abaixo. Plaqueto legal aí é você ter de 100 mil a 250 mil. Se o paciente está com 100 mil, abaixo de 100 mil, ele está com trombopenia. E aí o que acontece? Constata-se que as manifestações febris ocorrem em função da diminuição dos glóbulos brancos. Certo ou errado, gente? Errado. Diminuição de glóbulo branco é linfopenia. Você tem dificuldade no combate imunológico, aumentando significativamente a presença no caso aqui do vírus. Tudo bem? Quem controla a temperatura do corpo não é glóbulo branco, pelo amor de Jeová. Letra B. A queda na pressão arterial pelo aumento do número de linfócitos. Faz sentido isso aqui, gente? Queda de pressão arterial pode acontecer pela hemorragia. O sangue que está correndo dentro dos vasos sanguíneos vai sair do vaso sanguíneo como se você tivesse vários vazamentos. E aí imagina, você está regando lá a sua casa, a hortinha da sua casa, aí de repente vem um menino e fura a mangueira. A água vai começar a sair pelo buraco da mangueira, não vai? Quer dizer que a pressão ali que está saindo na ponta vai fazendo o quê? Diminuindo, concorda? Letra C. Sangramento pelo nariz, pela boca e pela gengiva, faz sentido. É ocasionado pela quantidade reduzida de plaquetas. Tá certo também, não tá? Só que olha só a cereja do bolo, que são responsáveis pelo transporte de oxigênio. Tá certo isso aí, gente? Não. Plaqueta é responsável pela coagulação sanguínea. Tudo bem? Letra D. Manifestações hemorrágicas estão associadas à trombocitopenia, uma vez que as plaquetas estão envolvidas na cascata de coagulação sanguínea. Tá certo isso aqui, gente? Certíssimo. Então, manifestação hemorrágica está relacionada à diminuição das plaquetas. Tudo bem? Essa questão é sobre componentes sanguíneos, elementos figurados do sangue. E letra E. Os sangramentos observados ocorrem em função da linfocitose, uma vez que linfócitos são responsáveis pela manutenção da integridade dos vasos sanguíneos. Não! Manutenção de integridade de vaso sanguíneo também é a responsabilidade das
plaquitas. Tudo bem até aqui? Tranquilo, de boa, suave? Então é isso, meus queridos e minhas queridas, pessoal de casa. Agradeço imensamente a presença de todos vocês. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.